Salve, salve galerinha, belezinha? Tudo certinho? Bora, minha gente. Riscos psicossociais é um assunto que está em alta no Brasil. É uma norma vigente chamada NR1. Neste mês de maio ela entra em vigor, já com esse texto, né? Com toda a abordagem sistêmica, com tudo direcionado. E a partir de junho vai estar todo mundo focado nisso. Já tem muita empresa correndo atrás, né? Já tem muita empresa correndo atrás. Eu tô gravando assim porque eu tô saindo de um lugar e aqui tem algumas regras, é muito específico aqui. Então eu peço o carinho de vocês inscritos, já deixa um like aí, já vai contribuindo com aquela curtida bacana, já vai deixando um comentário. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Já ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece, que rola aqui no canal da X-Safety. Bom, quando a gente fala de risco psicossocial, a gente está falando de uma condição dentro da organização, né, dentro da empresa. Lembrando que essas nomenclaturas de empresa e organização foram mudadas dentro de um período curto, dentro da legislação, e acabou trazendo um pouco de confusão para alguns técnicos. Mas organização empresa, organização empregador, fica dentro de um mesmo contexto. Tem suas diferenças, mas fica dentro de um mesmo contexto. Então sim, a empresa ela tem lá suas condições de trabalho, suas condições de relação com o trabalhador, e os riscos psicossociais acabam surgindo dentro disso. Bom, só que o risco psicossocial, ele vai muito além das organizações da empresa. O risco psicossocial vai muito além daquilo que existe, daquilo que é mapeado dentro da empresa. Quando a gente fala de jornada de trabalho estendida, quando a gente fala da fadiga que o trabalhador vai estar... A fadiga existe dentro da CLT desde os anos 44. Desde 1944 existe fadiga dentro da CLT. Quando eu tenho um trabalho exaustivo, quando eu tenho uma jornada de trabalho extensiva, quando eu tenho excesso de carga, quando eu tenho metas estabelecidas das quais o trabalhador não consegue alcançar, isso também já era previsto lá na NR17. Quando a gente fala de ergonomia. Então sim, são fatores inerentes à empresa, porém, a gente tem que lembrar de que cada indivíduo ele é único. Então, o psicossocial, os riscos, eles existem dentro da empresa, mas muito mais do que isso, muitas vezes nós trazemos de casa as relações com a nossa família. Imagina você com um filho hospitalizado e você tendo que trabalhar. Imagina você enterrar um amigo e no outro dia ir cedo para o trabalho. Então, são questões que vão acabar atuando de forma direta na saúde emocional. E você muitas vezes não vai conseguir nem render o trabalho, porque a tua cabeça não está concentrada. Você está lá pensando, opa, bom dia! Você está lá pensando naquela realidade, naquela situação, naquilo que você deixou para fazer. Não existe essa história de que, vou para o trabalho, deixo meus problemas em casa e vou fazer as coisas do trabalho. Não existe isso. O ser humano é um só. A filosofia já explica isso há muitos e muitos séculos. Somos quem somos e o que somos. Por isso que é importante eu entender que sim, eu vou ter os meus problemas e eu vou levá-los para o trabalho comigo, mas esses problemas, até que ponto eles interferem na minha tomada de decisão? Até que ponto esse problema vai atrapalhar ou interferir no desenvolvimento do meu trabalho? Aqui fica essa reflexão para a questão do risco psicossocial. Bom, acabamos de fazer uma palestra aqui, não pude gravar, não pude registrar. Nós falamos ainda de Maio Amarelo e graças a Deus tem sido um sucesso esse projeto, esse trabalho. E acaba pingando um pouquinho na questão psicossocial.
Mas é que eu quero que você se atente a isso. Quando você for fazer seu inventário de riscos, leve em consideração os fatores, não só dentro da organização, mas tenta entender o contexto no qual está inserido o trabalhador, tá? E isso implica também na questão da realidade familiar. Em que realidade familiar esse cara está inserido? Às vezes ele pode ter um conflito interpessoal com algum colega, ou até mesmo com a chefia, não porque ele foi exigido. Tem um bichinho aqui, sai bichinho. Ah, bichinho, vai embora. Em qual contexto ele está inserido? Às vezes ele vai ter um conflito com o patrão, com o colega de trabalho, mas não porque as pessoas são chatas, exigentes com ele. Não. Muitas vezes é como ele enxerga isso. Qual foi a realidade paterna que ele teve? Qual foi a realidade materna? Como que ele viveu sua infância? Como que ele viveu ou vive o seu casamento? Como que é ele como pai ou como filho? Ter essas informações são importantes. Por isso que o mapeamento ele é feito por um psicólogo e não por um médico do trabalho. É feito por um psicólogo, um profissional capaz de lidar com as emoções e conflitos existenciais da pessoa. E aí sim eu vou conseguir fazer um mapeamento da maneira correta. Mas não significa que o psicólogo vai ser a solução dos problemas. Tem muito mais do que isso. Bom, mas por hoje é só. Quero que você já fique aí curtindo os outros vídeos no nosso canal. Por favor, se você não é inscrito, se inscreva no canal, já ativa o sininho de notificações e a gente se vê numa próxima. Compartilhe com alguém, compartilhe com seu time, eu tenho certeza que vai ajudar demais. Até breve.